Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Autores na Web. Eu sou a Kellen Reis e faço companhia para vocês a partir de agora durante este programa. Hoje nós recebemos a Renata Rossi, que é especialista em alfabetização. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Kellen. É um prazer recebê-la. Bom, nós temos esse espaço para conversar sobre os processos de alfabetização. É isso que a gente vai fazer durante 3 vídeos. Este é apenas o primeiro, então acompanhe aí a nossa conversa. Renata, eu começo te perguntando o seguinte: o período de alfabetização é muito importante e deve ser levado muito a sério na escola. Mas afinal, o que significa estar alfabetizado? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre alfabetização, um assunto que eu já estudei bastante e reconheço que é um assunto que a gente tem que continuar estudando, né? Por conta mesmo da gente entender, compreender todos os processos que estão envolvidos e pensar o que afinal é a alfabetização mesmo, né? Tem muitas ideias a respeito do que seria a alfabetização e tal, e eu acho que para contemporaneizar era interessante a gente pensar o que há um tempo atrás a gente considerava como uma pessoa estar alfabetizada, né? Há um tempo atrás, eu acho que na época da minha avó e tal, você saber escrever o nome já era uma indicação de que você estava alfabetizado, né? E aí, por volta dos meados de 1970, nós tivemos uma pesquisa muito importante no campo da alfabetização com a Emília Ferreiro e com a Ana Teberoski sobre a gênese, né, de como é que os alunos, então, como é que as crianças se alfabetizavam. E a partir desta pesquisa, outras foram se agregando a ela, porque a ciência continua, né? E a gente sempre se instiga a pensar o que mais a gente consegue pesquisar a respeito disso. E foi se entendendo que as crianças, ao longo do processo de alfabetização, o que a gente poderia considerar, né, esse processo de alfabetização, era o ingresso nas culturas do escrito, né? Quais são essas culturas do escrito, né? É isso que a gente vive no dia a dia, né? A gente vai ao supermercado, lê rótulos, a gente vai pegar um ônibus, tem lá o número do ônibus, né? Que o número, o letreiro dizendo para qual bairro ele vai, qual é o destino dele. Então, a criança, ela já é partícipe desse mundo. A criança, ela já é usuária da língua desde sempre, desde que ela nasceu, né? Então, eu tenho que, de alguma maneira, na escola, ajudar e auxiliar vamos dizer assim, uma sistematização de todo esse conhecimento que ela já foi construindo a respeito dessas culturas do escrito, para que ela, então, se alfabetize, né? Claro que a alfabetização envolve bastante o conhecimento a respeito do sistema de escrita, né, sobre o alfabeto, sobre a correspondência, sobre a criança entender que o que está escrito se pode ler, né, essa correspondência que ela faz da leitura com a escrita. Então, são perspectivas e são conhecimentos que vão se agregando ao todo da alfabetização. E como é que a gente consegue isso, né? Separo a criança lá da cultura letrada, das culturas do escrito, para que ela se alfabetize, e aí eu ensino alguns conhecimentos para ela e depois devolvo ela para essas culturas da escrita. Então, a Emília Ferreiro diz que não, né? Ela diz que a gente aprende a ler lendo e aprende a escrever escrevendo. Então, é na presença do objeto de conhecimento. Então, eu tenho que colocar essas crianças para lerem, eu tenho que colocar essas crianças para escrever, para que elas aprendam, né? Então, claro que há níveis, né, de leitura e de escrita que eu faço com crianças que estão no processo inicial de alfabetização. Há gêneros textuais próprios para isso, há propostas didáticas, né, interessantes para isso, mas que aos poucos a criança, na presença da leitura e da escrita, vai se alfabetizando e vai, dessa maneira, participando das culturas do escrito. Então, estar alfabetizado é participar dessa cultura.
A gente pode, não sei se é possível estipular mais ou menos em que idade isso acontece na infância? Olha, ainda bem que as crianças não pedem permissão para ninguém para aprender, né? Então, eu não tenho como dizer para você, olha, em tal idade essa criança já está aprendendo e tal. Não é uma receita Não de tem bolo, uma receita. né? Mas na escola, desde a educação infantil, eu já posso começar sim a ter uma intencionalidade didática voltada para a alfabetização. É claro que eu não vou colocar as crianças de creche, pré-escola, sentadinhas com o bumbum na cadeira, copiando coisas. Inclusive, a cópia é algo que a gente acha que não ensina a ler e escrever, mas só para deixar essa ressalva bem marcada. Mas desde a educação infantil eu posso começar o processo de alfabetização. E entender, gente, que o processo de alfabetização, ele vem, então, por aproximações sucessivas ao objeto de conhecimento, que é o sistema de escrita. Então, eu vou aos poucos me aproximando desse objeto de conhecimento e quanto mais eu me aproximo, mais eu me aprofundo, né? Então, desde a educação infantil eu posso começar esse processo e esse processo de alfabetização é uma notícia que a gente precisa dar. Ele não vai terminar nunca, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa aprender e agregar em relação a ele. Mas definitivamente tem alguns conhecimentos que a gente... básicos que a gente precisa ter e que a gente consegue desde a educação infantil, primeiro, segundo ano do ensino fundamental já estão ok. A gente diz que é o horário nobre para a gente ensinar as crianças, né, para o processo de alfabetização. E existe algo que os educadores que trabalham com isso há tanto tempo, que passaram por essa transformação nesse processo de alfabetização, há algo difícil nesse processo, dessa mudança? Porque para os novos que estão entrando agora, que estão se formando, se qualificando, talvez seja um pouco mais fácil. São desafios diferentes, né? Para pessoas que já estavam ali no dia a dia com uma concepção de ensino-aprendizagem, com uma concepção de alfabetização e que, com o advento dessas pesquisas, tiveram que voltar a estudar e pensar a respeito dela, né? Então, é outro tipo de desafio, é uma adaptação e uma continuidade na sua formação. Para os novos, também é um desafio, porque pode ser que eles já saibam a teoria, né? Mas que ele precisa dessa, vamos dizer assim, do dia a dia da sala de aula, porque é ali com os alunos que ele vai agregar essa teoria que ele estudou com a prática de sala de aula. E olha, para dizer para você como é que está o dia a dia lá na sala de aula, em outubro do ano passado nós tivemos, e esses são os resultados mais novos que nós temos em relação à alfabetização de avaliações externas que o MEC realizou aqui com as crianças de terceiro ano, com crianças de escola pública. Foi em outubro do ano passado que esses resultados foram apresentados e são resultados da ANA, da Avaliação Nacional de Alfabetização. E esses resultados foram muito preocupantes, porque ao final de 3 anos de escolaridade, vamos assim considerar que, por exemplo, algumas crianças não tivessem frequentado a educação infantil, mas que pelo menos frequentaram o primeiro, segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Ao final do terceiro ano do ensino fundamental, 34% das crianças que realizaram a avaliação, e foram mais de 2 milhões de crianças que realizaram, estão com uma proficiência insuficiente, né, se é que a gente pode chamar de proficiência, resultado insuficiente em relação à escrita. Isso é super preocupante. Não, preocupante, né? É o resultado em relação à leitura, porque aí vai para 55%. Então perceba que a gente ainda tem que... é um resultado alarmante, mas é um resultado que abre muitos olhos para a gente, para entender que muito ainda tem que se caminhar em relação à alfabetização, em conhecer o processo, né, de alfabetização e entender que ali na sala de aula estão acontecendo 2 processos, o de ensino e o de aprendizagem. O professor tem que garantir a intencionalidade no que ele está ensinando, mas ele só consegue garantir se ele entender como o aluno se alfabetiza.
Bom, é um processo delicado que exige dedicação. A gente ainda vai conversar mais sobre isso no próximo vídeo. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente nessa primeira e nos próximos. Muito obrigada, até mais então. Então, até mais, não perca, o próximo vídeo a gente continua a falar sobre o processo de alfabetização. Eu espero vocês, até lá!